colocando aqui a câmera para aparecer para todo mundo aqui que acompanha a gente no Facebook. Pronto. E hoje nós recebemos Samuel Dias, do PDT, nome mais ligado ao prefeito de Fortaleza. Samuel é ex-secretário de Infraestrutura de Fortaleza e saiu recentemente da Secretaria de Governo para ter seu nome disponível para as eleições municipais. Vale ressaltar que a intenção dessa série de entrevistas é fazer uma discussão ampla, profunda sobre a cidade e a relação que cada pré-candidato mantém com ela, para além do que seja aí a sua agenda prioritária. Quem participa dessa entrevista hoje com a gente é o repórter e colunista de política do Povo, Carlos Maza. Maza, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Samuel. Bom dia, ouvintes que acompanham a gente tanto pela rádio quanto pelas redes sociais. Bom dia também, Samuel Dias. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carlos Maza. Samuel, eu vou começar essa entrevista trazendo o mesmo questionamento que eu trouxe ontem para o pré-candidato Salmito Filho. Os pré-candidatos de oposição conversaram aqui com a gente, são quase unânimes em afirmar que a atual gestão não deu a devida atenção à periferia no que se refere a obras, serviços e programas, né? Citam, por exemplo, a Beira-Mar, que é uma obra milionária, enquanto que na periferia as ações seriam mais pontuais. Eu queria saber como é que o senhor recebe esse tipo de crítica. Vou até citar um exemplo, por exemplo, a Avenida Desembargador Moreira, que está sendo toda recapeada, tem uma faixa lá que está sendo com concreto, e era uma via que não tinha grandes problemas, digamos assim, de estrutura, enquanto na periferia a gente ainda tem vias que não tem nem calçamento, que está no barro, por exemplo. A partir desse exemplo, como é que o senhor avalia esse tipo de crítica? Bom dia. Ítalo, isso é uma grande verdade. Isso é aqueles factoides, né, que a oposição tenta criar para criar algum sentimento na população que é totalmente falso, né? Mas a gente não precisa ir longe, não, Ítalo. Basta ir na periferia, conversar com as pessoas. Eu tenho andado muito na periferia, andava e estou andando ainda mais agora, conversando com as pessoas, e basta andar lá para você ouvir a opinião deles. Lugares como que nunca tiveram atenção do poder público há mais de 20, 30 anos, estão sendo atendidos e foram atendidos pela prefeitura nesses tempos. Se você for lá no Jardim Glória, por exemplo, Jardim Glória é uma ocupação histórica, né? Para quem não conhece o Jardim Glória, é onde teve aquela chacina do Forró do Gago. O Jardim Glória hoje, ele está completamente diferente. O nome até mudou, era Che Guevara a invasão. Hoje chama-se Jardim Glória. Lá todas as ruas estão sendo feitas de piso intertravado, igualzinho da Beira-Mar, igualzinho da Desembargador Moreira, igualzinho também ao Bom Jardim, ao meu bairro empreendedor. O centro do Bom Jardim também já está pronto desse jeito, completamente reurbanizado para fortalecer o comércio local, lá na Maria Júlia, na Oscar Aripe, na Oscar Freire. Então, a gente tem obras em toda a cidade de Fortaleza. Se a gente pegar o pacote de investimentos do Mais Ação, que é o maior programa de obras da história da cidade de Fortaleza, e olhar, a gente faz um extrato, basta olhar os números, 85% das ações que tem lá estão na periferia de Fortaleza. Quando a gente faz um posto lá na Alameda das Palmeiras, esse posto de saúde vai servir ao povo da periferia, né? Quando a gente recapeia, como todo ano a gente faz, a Avenida Perimetral, ele está servindo ao povo que mora no entorno da Perimetral. Os novos Cucas estão localizados nas áreas de maior vulnerabilidade. As areninhas, nós vamos chegar a quase 100 areninhas ao final desse ano. Elas mudam a cara dos bairros da periferia de Fortaleza. Então, basta ir na periferia, basta olhar, né? Falar, todo mundo fala. Agora, provar, comprovar, eu estou provando e comprovando aqui que isso não é verdade. Aí, respondendo mais ainda a sua pergunta, mas por que então que está se investindo na Beira-Mar? Por que então que está se trabalhando a Desembargador Moreira? Essas obras, elas são necessárias porque elas geram emprego. A área da cidade onde se concentram os maiores empregos, né, a maior quantidade de emprego é centro, né, é a área turística da cidade de Fortaleza. Fortaleza é a cidade turística. A gente precisa do turismo para gerar emprego, gerar renda e enfrentar essa crise que está agora acontecendo e que deve se agravar no próximo ano. Muito bem, chamo agora a participação de Carlos Maza.
Mas, Samuel, falando aqui um pouco na linha que o Ítalo estava contando, né, você fala um pouco dessa questão das intervenções diretas, das obras, puxar um pouco agora para a questão social, né, o lado social desse problema. Nos debates aí entre os pré-candidatos do PDT, você tem falado muito da questão do problema grave da desigualdade aqui em Fortaleza, que eu concordo, é realmente um problema gravíssimo, talvez o mais grave que a gente enfrenta aqui na nossa cidade. Mas isso me lembra muito o primeiro discurso do prefeito Roberto Cláudio, quando ele tomou posse, em 1º de janeiro de 2013, que ele prometeu, né, abre aspas, derrubar o muro da vergonha que separa a Fortaleza rica da Fortaleza pobre, fecha aspas. 8 anos depois, por que esse muro continua tão vivo, tão presente? No que a gestão fracassou no sentido de derrubar esse muro da vergonha? Carlos Maza, a gente viveu, é bom a gente lembrar, que nos anos da gestão do prefeito Roberto Cláudio, nós tivemos a maior crise da história do Brasil, né? A gente fechou os primeiros 4 anos da gestão, um crescimento negativo do PIB nacional, né? E nós vamos fechar agora os 8 anos, pelas projeções, com crescimento, né, aliás, com a redução de 9% do PIB. O Brasil ficou mais pobre, esse é um fato, né? Com o Brasil ficando mais pobre, a desigualdade aumenta. Infelizmente, nas crises econômicas, o que a gente vê acontecer é isso. A própria economia gera isso, o próprio modelo econômico, ele gera esse aumento da desigualdade. Mas a prefeitura, ela fez o seu papel em diminuir essa desigualdade, sim, de melhorar a vida de quem mais precisa. E eu não estou dizendo que está tudo resolvido, não. A gente precisa fazer muito mais. A gente precisa partir dessa base que foi criada para ir muito além. Para você ter uma ideia, nos 8 anos que antecederam a gestão do prefeito Roberto Cláudio, o crescimento foi de 30%, crescimento de PIB acumulado, quase 30%. E agora, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, o crescimento foi negativo em 9%. Mas os investimentos públicos na gestão do prefeito Roberto Cláudio foram 1,5 vezes os investimentos na gestão anterior. Isso por quê? Porque isso é compromisso de investir para o povo, de melhorar a vida do povo. Esses investimentos aumentaram a cobertura de saúde da família, de saúde pública, da atenção básica na saúde. Foram 28 novos postos de saúde. 28 novos postos de saúde para quem mais precisa. Anteriormente, nos últimos 10, 12 anos, apenas 2 novos postos de saúde foram construídos. Nessa gestão foram 28. E tem mais. Falando especificamente de desigualdade, os números da educação são números que comprovam o compromisso deste modelo que está aí, desse pessoal que está aí do PDT, com a educação. Foi criada a escola, o ensino em tempo integral em Fortaleza, que não existia praticamente, não existia nenhuma escola de tempo integral. Hoje nós temos 50% das matrículas dos alunos em Fortaleza em tempo integral. Esse é o maior índice do Brasil de capitais, é o de Fortaleza. É o primeiro lugar em tempo integral. Isso diminui desigualdade. Só para complementar, Ítalo, investir na educação, né, dando oportunidade para as crianças estudarem, para que elas possam fazer uma faculdade, fazer uma academia ENEM da prefeitura, que elas vão poder furar essa bolha da desigualdade. Samuel, a gente precisa agora fazer um intervalo rapidinho. Já já nós voltamos entrevistando o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PDT, Samuel Dias. São 9h20. 3 minutos, estamos de volta entrevistando o pré-candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, Samuel Dias. E agora Raquel Gomes traz algumas questões dos nossos ouvintes. Raquel. Bom, Samuel, tem algumas questões aqui que eu acho interessante colocar. O nosso ouvinte final de telefone 4165 é o José Viana, da Serrinha. Ele faz uma crítica, né? Ele diz que não acredita no que o senhor falou sobre a questão das obras na periferia. Disse que veio dinheiro para a prefeitura alargar Silas Munguba para a Copa do Mundo, mas não foi alargado, isso não foi feito, e que a prefeitura, no lugar, colocou dinheiro nos bairros ricos. Queria saber como você responde ao José Viana da Serrinha e também ao Harley. Na verdade, o Harley disse que não ia fazer perguntas hoje, porque acredita que apenas a sua candidatura, possível candidatura, seria uma continuidade da atual gestão. Ele fala que não entende
o que o senhor pode prometer e fazer de diferente? E aí também queria saber como você responde ao Harley. Muito bem. Primeiro ao José Viana, né? José, isso não é verdade, tá? Não veio dinheiro para duplicar a Silas Munguba. Havia um contrato de financiamento, né, para esse fim. Só que para duplicar a Silas Munguba, precisava de outro tanto de dinheiro para poder desapropriar toda aquela área, né? Com impacto social, com impacto lá nas pessoas que moram ali. Então, era um contrato completamente inviável. Não foi feito, foi reformado, até com a própria aquiescência, né? Com a própria... com a autorização do Ministério, que é quem das cidades na época, que é quem que financiava essas obras, para que fosse modificado o projeto, né? Aí não era uma obra essencial para a Copa do Mundo da época. Então, ela não foi feita por essas razões. E não havia dinheiro, não chegou a vir dinheiro para essa obra, né? Isso precisa ser esclarecido. E com relação às obras, está calculado 85%, né? Estou arredondando o número, mas 85% do que está sendo investido hoje na cidade de Fortaleza, do maior programa de investimentos da história da cidade de Fortaleza, é na periferia. Os números estão aí para comprovar. E não precisa só dos números, não. Vamos falar com quem está na ponta mesmo, com quem está recebendo essas obras, para saber deles o que é que eles acham. Aquelas pessoas que estavam com o pé na lama, com esgoto na porta de casa e que agora estão recebendo o mesmo tratamento que a área mais rica da cidade. Com relação ao Harley, né? O Harley perguntou sobre... Se o senhor seria só continuidade, o que o senhor faria de diferente? Ora, quem fez, né? Quem mostrou como fazer, que sabe como fazer, claro que é quem tem a melhor condição de, num período de crise que a gente vai viver agora, controlar as finanças públicas, né? Sair desse patamar de investimento que teve agora e poder ir muito mais além. A gente trabalha com continuidade, sim, né? Toda cidade ela tem que trabalhar com planejamento, com começo, né? com meio e pensando onde é que quer chegar. Fortaleza tem um planejamento, tem um plano diretor para 2040, a gente tem tudo planejado que deve ser feito, né? E continuidade é isso, continuidade é seguir o plano, atingir as metas, né? Ficar mudando, desfazendo, refazendo tudo. Chegou, mudou o governo, vamos desfazer tudo que está para trás, agora vamos inventar de novo. A cidade não anda, a cidade para. A gente tem que seguir em frente, tem que olhar o que deu certo e ampliar. E claro, o que tem para ser corrigido, vai ser corrigido. Aliás, correção de rumos é uma coisa que tem que ser feita continuamente. Toda semana você tem que estar reunido, olhando como estão as finanças, olhando como estão os investimentos, analisando, avaliando cada empreendimento, cada projeto social, cada projeto de investimento, para saber se está dando os resultados e corrigir o rumo. É assim que se faz uma cidade para a nossa gente, uma cidade muito melhor. Carlos Maza, nossa última pergunta. Samuel, puxando agora um pouco para uma discussão que é um pouco mais política, mas que eu acho que é o tom dessa campanha desse ano, que é muito importante para a cidade. A gente saiu agora no início do ano de um movimento político que causou muita comoção aqui no Ceará, né? Um movimento que envolveu paralisações de policiais militares e que muito provavelmente vai estar presente aí nessa campanha desse ano aqui em Fortaleza de uma forma muito significante, né? Inclusive muito representado por um dos principais adversários aí da base do prefeito na campanha. O senhor representa aí do outro lado um grupo, né, de um senador que foi baleado e que acabou jogando uma retroescavadeira em cima desses agentes aí. Se você for o pré-candidato do PDT, qual vai ser a sua relação com esse movimento? O senhor vai ser duro contra esse pessoal, vai destacar que foi ilegal, ou você acha que é um momento de perdoar, de debater com esse pessoal aí também? Carlos, a greve foi totalmente ilegal, né? Me surpreende um grupo que participa de um motim, não vou dizer greve não, porque isso foi um motim, isso daí é o termo correto. O pessoal que fez um motim na cidade de Fortaleza, que prejudicou as pessoas, né? A gente da cidade, né? Que paralisou o serviço público, né? A prefeitura de Fortaleza teve que colocar a guarda municipal para apoiar a operação da coleta de lixo de Fortaleza. Já pensou isso? Teve que colocar a guarda municipal para garantir o transporte público, porque estava havendo aquele motim. Um grupo que paralisa o comércio de uma cidade, eu ouvi isso na periferia. As pessoas entendem isso. Como é que um grupo
que paralisa o comércio de uma cidade, quer colocar uma candidatura para prefeito de uma cidade. Ora, o prefeito não é aquele que tem que garantir os serviços públicos, mano? O prefeito não é aquele que tem que garantir a segurança também das pessoas, o direito de vir? Como é que alguém que apoia uma greve de ódio, né? Uma greve de um motim desse, que põe em risco a segurança e as vidas, quantas vidas foram perdidas por conta desse motim? Então, eu não apoio isso e em sendo prefeito de Fortaleza, eu vou colocar a Guarda Municipal, como foi feito agora, para apoiar os serviços públicos, para que, num caso como esse, a gente tenha como garantir, pelo menos, o funcionamento dos serviços públicos. Samuel, falando ainda de segurança, a gente tem aqui um tempinho a mais. Fortaleza hoje vive uma tragédia no que se refere aí às guerras, né, entre as facções. Inclusive, ontem nós tivemos um coroinha, um jovem de apenas 14 anos, o Jefferson de Brito, assassinado, porque, segundo informações preliminares, ele mora numa área de determinada facção, estava andando na área de outra e acabou aí sendo assassinado. Ou seja, o fortalezense ele perdeu a liberdade até de andar pelas calçadas, pelas ruas da cidade. O que um prefeito pode fazer, já que não foi feito até agora algo que possibilitasse isso, a partir de agora, para que as pessoas possam voltar a ter a liberdade, pelo menos, de andar nas ruas? Ítalo, segurança é um problema nacional, né? A gente precisa que cada ente, município, governo de estado e governo federal assumam o seu papel nesse combate. O governo federal tem que assumir o seu papel. As drogas que tem aqui no Ceará não são produzidas aqui. As armas que são utilizadas nesses crimes também não são produzidas aqui. Elas chegam aqui, esse problema começa lá na fronteira do Brasil, que tem que ser patrulhado pelo governo federal. O governo federal tem que criar um SUS, né? Nós temos o SUS da saúde, o Sistema Único de Saúde, que se mostrou bastante importante agora no combate à Covid. A gente precisa ter um sistema de segurança pública nacional, com financiamento para cada um dos entes poder garantir os investimentos para combater essa outra pandemia que é realmente a violência, né? É mais uma epidemia, né? Nacionalmente que a gente tem esse problema. Mas a prefeitura tem feito o seu papel e tem que fortalecer mais ainda esse papel. É com investimento social, Ítalo. Vou dar um exemplo aqui. Lá no Babilônia, né? Conhecido como Babilônia, mas lá é o novo Jardim Castelão. Né? O novo Jardim Castelão, a prefeitura chegou lá com obra de infraestrutura, saneamento, drenagem, pavimentação, iluminação pública. A cara do bairro, a cara daquela comunidade mudou. Era uma invasão que em 2012 foi invadido o conjunto habitacional, que não estava pronto, e então criou ali, rapidamente as facções tomaram de conta do lugar, e ali virou um problema muito sério de segurança. Pois aí a prefeitura foi lá, entrou com essa infraestrutura e depois, né, o governo do estado chegou lá com o policiamento, chegou lá com a presença ostensiva da polícia. A comunidade está pacificada, né, completamente diferente do que era uns anos atrás. Esse é um modelo que dá para a gente replicar em toda a cidade. Como eu falei aqui agora, lá no forró, onde tinha o Forró do Gago, né, também a comunidade, depois que chegou a infraestrutura, é muito visível isso. As coisas mudam, as pessoas passam a interagir diferente com o espaço físico, começa o carro da polícia pode entrar, pode ter um posto da polícia lá dentro, isso muda, isso é investimento social que combate efetivamente a violência. As torres de segurança também, então, tem 7 construídas, eu pretendo construir mais 8, para a gente fazer 15, não resolve o problema da cidade inteira? Não, mas onde ela está instalada, a gente tem números mostrando que a violência diminui drasticamente nesses perímetros, que é todo vigiado com câmeras de segurança. E também, o mais importante, é o investimento social na educação. Tempo integral, Ítalo. Isso aí eu vou falar exaustivamente. Nós precisamos colocar as crianças em tempo integral para tirá-las da rua, para tirar elas da proximidade com os bandidos. 6º ao 9º ano, a minha meta é colocar todas as crianças do 6º ao 9º ano em tempo integral. Todas. Né? E dá para fazer isso. Projeto Escolareninha, com parceria com entidades do terceiro setor, a gente vai conseguir mudar a vida dessas crianças de Fortaleza. Carlos Mas, ainda temos tempo para mais uma pergunta. Certo. Samuel, o senhor foi secretário de Infraestrutura por 4 anos
e há 4 agora é secretário do governo, né? Então, sempre foi colocado até como braço direito do prefeito, um cara que conhece um detalhe as obras que estão acontecendo aqui em Fortaleza. E nesses 8 anos, nas 8 quadras chuvosas que a gente teve, a gente viu aí sucessivos alagamentos na Avenida Heráclito Graça, um problema grave, inclusive de saúde, porque a gente sabe que aquela área ali tem muitos hospitais, tem muitas unidades de saúde. Ou seja, um problema básico que estava na sua alçada e que perdurou e ainda perdura, né? Ficou mais de 8 anos e não teve resolução. Como é que o senhor explica isso? Como é que convencer o fortalezense de que agora para frente isso vai mudar, de que vai ser diferente? 1 minuto e meio para a resposta. Carlos Maza, vou dar um exemplo claro. Ali na BR-116, a gente vem pela BR-116, entra ali na Guanambi, na Avenida Guanambi. Quem se lembra da Avenida Guanambi 4 anos atrás, 5 anos atrás? Era um alagamento todo ano. Hoje a Avenida Guanambi não tem mais alagamento, está resolvida. Ali na frente, na BR-116, Alberto Craveiro, junto com a Raul Barbosa. Hoje já foi aberto o viaduto lá e a rua foi toda elevada. Quem se lembra como era aquela área lá antigamente? Era alagada, né? A própria Alberto Craveiro, ela era uma avenida estreita e vivia alagada. Ela não é mais desse jeito. A Leal Lima Verde, né? A Cônego de Castro, né? Eu posso dar aqui diversos exemplos de locais que tinham problemas crônicos de alagamento, né? Históricos, que foram resolvidos. Uma coisa a cada tempo. Não dá para a gente resolver o problema de 30, 50 anos na cidade em 8. Okay. Né? Mas a gente conseguiu fazer muita coisa, tem muita coisa endereçada. O projeto ali do Riacho Pajeú, lá da Antônio... Heráclito Graça, ele está pronto, está orçado e está incluído dentro do programa de financiamento, né? Ele só não iniciou agora por conta das chuvas, da pandemia, mas ele vai ser licitado e vai estar pronto. Vamos deixar o projeto com dinheiro pronto para resolver. É uma obra grande, obra cara, mas que já está orçada e com dinheiro de financiamento para ser feito. Ok, Samuel Dias, pré-candidato do PDT, muito obrigado pela sua